Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta com a participação dos professores de matemática Alexandre Duarte e Silvana Garofalo. Seja bem-vinda, professora Silvana. Obrigada. Lembrando que você também pode fazer a sua pergunta sobre a aula de hoje pelos nossos canais de comunicação que estão aparecendo aí na sua tela. E enquanto a gente recebe as perguntas, vamos relembrar os temas das aulas? Professora Silvana, quais foram os conteúdos abordados hoje? Quarto ano foi multiplicação e quinto ano foi frações. Obrigada, professora. Agora que já relembramos as aulas, vamos passar para as perguntas. Primeira pergunta, professora Silvana. O que é fração? Bom, fração a gente pode falar que é uma divisão, né? Então, fração vai ser qualquer número que dá para dividir, que mostra a divisão entre dois números naturais. Então, se você tem 2 dividido por 3. 2 dividido por 3 é a divisão de dois números naturais. O 2 é número natural e o 3 é número natural. Como é que eu represento isso? Não é uma divisão exata, então a gente vai representar por 2 terços. Então, fração é toda aquela divisão de números naturais, tá bom? Muito obrigada. Perfeito, professora. Próxima pergunta, professor Alexandre. Posso dizer que o número π, que aparece nas fórmulas da esfera, é um número infinito? Pergunta do terceiro ano. Boa pergunta. E que causa muita confusão. A professora Silvana acabou de falar num número racional, não é, professora? Bom, o número π, ele não é racional. Ele é um número real e, além disso, né, além de ser um número, né, decimal, 3,1415, 926, 535, etc. e por aí vai, ok? Bom, então assim, ele não é um número infinito no seguinte sentido, né? Se você desenha na reta real, aqui ó, a origem 0, né? Aqui está o 1, aqui está o 2, aqui está o 3, aqui está o 4 e assim por diante. Onde que está o número π? O número π está em algum lugar entre 3 e 4, mais próximo do 3, né? Então, vamos mudar a cor aqui para dar um destaque. Ó, o número π está em algum lugar aqui, ó. Aqui está o π. Então, nesse sentido, ele não é infinito, né? Ele é um número que está entre 3 e 4. Então, 3 é menor que o π, que é menor do que o 4. Porém, o que acontece? O número π possui infinitas casas decimais, sem repetir. Então, vamos recordar isso rapidamente. Se você pega o conjunto dos números reais, vamos subdividir esse conjunto em dois tipos. O conjunto dos números racionais, representado por Q de quociente, e aqui vão ser, consequentemente, os irracionais. Tá? Alguns autores usam a letra I. Quem são os números racionais? Os números racionais são os números decimais exatos, então, por exemplo, 0,5, e aqueles decimais que não são exatos, mas são periódicos, ou seja, que repete, por exemplo, 0,4, 37, 37, 37, com infinitos 37. Talvez você se lembre que você pode colocar uma barrinha aqui em cima da parte que repete. Então, quem que não está aqui? São aqueles números que têm infinitas casas decimais sem repetição. Por exemplo, o π, justamente o π. Aquele que está ali em cima, né? 3,1415. Então, não é que o número π é infinito, ele possui infinitas casas decimais. E nós sabemos que não repete casa decimal. Obrigado. Perfeito, professor. Muito obrigada. Próxima pergunta, professora Silvana. Se eu dobro 2 terços, qual é o resultado? Pergunta do quarto ano. Boa. Obrigada pela pergunta. Dobrar. Então, vamos pensar no conceito de dobrar alguma coisa. Se eu tenho 2, né, dobrando 3. Se eu dobro 3, eu vou ter 6. Por quê? Voltando naquele princípio que a multiplicação é a adição, né, de parcelas repetidas. Então, eu tenho 3 com mais 3, né, tem 2 parcelas de 3, dobrou, deu 6. Então, é exatamente nesse sentido de dobra. Se eu tenho 2 terços, é 2 terços mesmo, né, exatamente. 2 terços mais 2 terços, dobrei, certo? Então, na realidade, eu tenho 4 terços, né? Porque eu tenho
Se é mesmo denominador, a divisão é a mesma, né, do inteiro. Então, foi dividido por 3, eu tenho 4/3, que é igual a 1 inteiro, né, e 1/3. Como que fica essa representação gráfica, né? Gráfica não, como fica a representação mesmo da fração? Então, se eu tenho 1 inteiro dividido em 3 partes iguais, 2/3, dobrando 2/3, então tem 1, eu dobro o outro. Eu tenho o dobro de 2/3, então na realidade eu tenho 4 partes, né, porque uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, né? Eu tenho 4 partes de inteiros que foram divididos em quantas partes? 1, 2, 3 partes. 1, 2, 3 partes. Então, meu inteiro foi dividido em 3 partes. Então, se eu faço a locomoção, né, dessa parte aqui, ó, pegando essa parte aqui, ó, eu vou apagar aqui e completar aqui, ó. Então, na realidade, eu tenho o quê? Eu tenho 1 inteiro, na realidade, eu tenho o quê? 1 inteiro completo, certo? E 1/3. Por isso que ficou 1 inteiro e 1/3, tá bom? Perfeito, muito obrigada, professora. Próxima pergunta. Eu não entendo muito bem o que significa latitude e longitude. Poderia explicar? E como eu faço para não confundir as duas palavras, professor? É uma pergunta do 3º ano. Ok, Gabi, obrigado. Bom, isso na verdade é geografia, né? Mas assim, matemática aplicada na geografia ou o contrário. Então é quando a gente pega o modelo da Terra como sendo uma esfera. Deixa eu só voltar aqui para a cor branca. Ok, então nós temos a Terra representada como uma esfera. Eu vou explicar um separado do outro para a gente não confundir. Tá, primeiro, o que é latitude? Então, por exemplo, né, aqui está o Equador, né, imaginando a Terra aí como sendo aproximadamente uma esfera, que a gente sabe que ela é achatada nos polos, né? Vou passar outro círculo aqui, né, um meridiano aqui da Terra, né? Então, digamos que você está exatamente nesse ponto aqui. Vamos colocar aqui, né, vamos chamar de A, esse ponto aqui, ó, né? E digamos que esse ponto A, ele tem latitude igual a 60 graus. E o que significa isso exatamente? Significa que, pega aqui o centro da Terra, liga com o ponto lá do Equador aqui, ó. E aí você liga aqui, ó, tá vendo o que aconteceu? Então, se você observar agora, ó, este ângulo, né, que esse desenho não ficou bom, né? Me perdoe, gente. Deixa eu só modificar aqui um pouquinho, vai ficar melhor se a gente fizer assim, ó. Ó, ligou lá no centro da Terra e ligou aqui, ó, né? No Equador, mas no mesmo meridiano. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que este ângulo aqui, ó, que eu marquei aqui na cor azul, é de exatamente 60 graus. Então, você está medindo o ângulo que você está formando em relação ao plano do Equador. Perfeito? Né? Então, essa é a latitude. Então, olha só, se você sai do Equador e vai subindo em direção ao Polo Norte, o seu ângulo aumenta, então sua latitude aumenta. E para baixo, a latitude sul aumenta. Ok? E agora, finalmente, vamos explicar o que significa a longitude. Então, aqui eu vou desenhar aquele meridiano muito especial, que é o meridiano de Greenwich, tá? Significa que algum ponto aqui no hemisfério norte está a cidade de Greenwich, ok? Aí, o que significa, né? Cada vez que você se desloca para a direita ou para a esquerda, né? Para leste ou para oeste, você está se afastando de Greenwich. O que mede a latitude, né? Então, de novo, né? Você liga lá, ó, você liga lá com o centro da Terra e você liga com o meridiano correspondente à sua posição. Digamos que você está aqui agora no ponto B. O que vai ser a longitude? Vamos pegar uma cor diferente aqui, exatamente esse ângulo, né? Então, esse ângulo aqui, digamos que ele seja de 40 graus, né? Significa que você abriu um ângulo de 40 graus em relação à sua referência.
E para terminar, como é que eu faço para não confundir os dois nomes, gente? Eu faço assim, ó, né? A palavra latitude parece que para mim com a palavra altitude, né? Então que eu penso se eu estou assim, né? Quão alto que eu estou em relação ao Equador. E aqui a palavra longitude me lembra longe, né? Então eu penso quão longe que eu estou de Greenwich. É só um macete, né? Mas é assim que eu consegui desconfundir esses dois conceitos. Obrigado, Gabi. Ótimo, professor. Muito obrigada. Próxima pergunta, professora. Qual é o resultado de 1 mais 1/2 vezes 5? Uma pergunta do 4º ano. Obrigada pela pergunta. 1 mais 1/2, né? Vezes 5. Não faz sentido. Você deve ter lembrado, né, das receitas que a gente veio dobrando, né? Veio triplicando, tivemos que fazer 5 receitas do bolo, né, para dar lá para a turma, não é? Então, como que eu faço isso? É distribuição mesmo. Eu tenho 5 vezes 1. Então, como é que fica? 5 vezes 1 vai dar quanto? 5. Mais meio vezes 5. Como é que eu resolvo isso? Vamos passar pelo conceito, né? Exatamente o que é meio, que repetido 5 vezes. Então, vamos ao nosso desenho. Porque 1 vezes 5 está fácil. Agora, vamos ao nosso desenho. O que é meio repetido 5 vezes? Porque meio vezes 5 é exatamente 5 parcelas de meio. Então, a gente pode fazer 5 desenhos de meio. Então, eu tenho, ó, vamos lá, meio com mais meio com mais meio com mais meio com mais meio. Então, eu tive 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer? A gente vai fazer a transposição igualzinho nós fizemos, né? Na primeira pergunta. Eu vou ajustar para encontrar as partes inteiras. Então, ó, fazendo aqui, ó. Se eu pego esse daqui e coloco aqui, ó, eu tenho 1 inteiro. Concorda? Então, se eu coloquei ele para lá, significa que esse daqui a gente já juntou, foi embora, porque a metade eu coloquei aqui, a metade eu vim e coloquei aqui, ó. Certo? A metade vinha e coloquei aqui. Agrupando esse com esse. Então, eu vou tirar esse daqui e passar para cá, ó. Então, ó, pus metade aqui, ó, porque é meio. Então, significa que aqui, ó, foi embora. Tá bom? Então, o que sobrou? Sobrou o quê? 2 inteiros, né? Então, sobrou o quê? 2 inteiros, certo? Deixa eu juntar aqui, pra ficar bonitinho. Nós temos o 5, que já tá aqui, ó. Mais, eu tenho 2 inteiros, eu tenho 2 inteiros, mais meio. Aqui não tem meio? Então, ficou como? Deixa eu apagar aqui. Porque tá faltando espaço ali, sabe, Gabi? Que eu já fiz desenho, a gente são pode... vários desenhos, né, Pro? É. Fazer um meio aqui mais bonitinho também. Porque a letra aqui também tá avacalhada. Então, ficou como? 5 com mais 2, 7 com mais meio. Tá Perfeito. aí a resposta. Tá Professora, bom? Muito obrigada. Inclusive, chegou uma outra pergunta que eu acho que você já respondeu. Olha só a questão que foi enviada. Por que multiplicar meio por 5, o resultado é 2 inteiros e 1 meio? Acabei de responder, né? Já fez porque eu fiz parte a parte, né? Então, já
tá Perfeito, respondido. perfeito. Preciso de você mais um pouquinho, professora. O que é um número racional? Pergunta do 5º ano. Número racional é todo aquele número que é representado a divisão de números inteiros. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 dividido por 5, é um número inteiro aqui, o 2 é número inteiro e o 5 é número inteiro. Então, isso é um número racional. Então, ele pode ser expressado em divisão entre 2 números inteiros, que é representado para a fração. Aí você fala assim, Silvana, e aí? 2. 2 é um número racional. É. Mas o 2 é representado a divisão de 2 dividido por 1, concorda? O 2 é um número inteiro, o 1 é um número inteiro. Como é que eu represento isso? 2 dividido por 1. Só que tem que é convencionado que todo número, né, racional, que o denominador é 1, o denominador não aparece. Então, se eu tenho lá, por exemplo, 25, número inteiro, ele é um número inteiro, mas ele é expressado em forma de fração também, em número racional, que é a divisão por 1, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Próxima pergunta acabou de chegar também, do Luiz Fernando Ayala, do Colégio Martins Pena. Professor, como calcular o volume de um cilindro? Ok, vamos lá. Eu gostaria de mandar 2 abraços, né, para a Bárbara, da pergunta anterior, e para o Luiz Fernando, que acabou de fazer essa pergunta. Gente, muito obrigado aí pelas contribuições, ok? Bom, vamos recordar o seguinte, o que é um cilindro? Um cilindro é isso aqui, né? As duas bases são iguais às circunferências, ok? E aqui eu desenhei um cilindro reto, mas poderia ser também um cilindro oblíquo. Alex, o que é mesmo um cilindro oblíquo? É um cilindro assim, ó. Eu até falei com vocês na aula que, entre aspas, um cilindro reto é um cilindro que está em pé, e um cilindro oblíquo é um cilindro que está deitado, né? Mas em ambos os casos a fórmula vai ser a mesma, né? Vamos dizer que aqui, ó, nós temos uma área da base que eu vou representar por AB, ok? E nós vamos representar, né, para não variar, pela letra H, a altura do cilindro, ok? Então, qual que é o volume do cilindro? A área da base vezes a altura. Porém, vamos debulhar essa fórmula mais um pouquinho rapidamente. A base é o que? É um círculo, né? Então, se você pega a base, é uma circunferência, digamos que ela tem raio R. E a gente sabe que a área, né, da circunferência, que a área da base é o que? É π vezes o raio ao quadrado. Então, agora eu posso substituir essa informação aqui, ó, onde tem a área da base. Então, como é que fica o volume do cilindro? πr ao quadrado vezes h. Último comentário, Gabi, aí depende da unidade, né? Então, se as unidades do raio e da altura foram te dadas em metros, o volume vai sair em metros cúbicos. Se for em centímetros, por exemplo, vai sair em centímetros cúbicos. Muito obrigado pela pergunta. Muito obrigada, professor. Vamos fazer um pequeno intervalo para tomar aquele fôlego? Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Matemática, que no próximo bloco contará com a participação do professor Flávio Gomes e do professor Lucas Calazans. Agradeço a presença do professor Alexandre e da professora Silvana. E você, aproveite a pausa e envie a sua pergunta para o Tira Dúvidas. É só ligar no telefone fixo ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Até já!